Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos atender ao pedido de um inscrito, tentando mostrar que tanto em termos econômicos quanto em termos de relacionamentos, a tendência é de queda. Bem-vindos ao episódio A Curva de Laffer. Então, produção, solta a vinheta. Então vamos lá. A curva de Laffer é uma teoria econômica que representa a relação entre a taxa de imposto e a arrecadação fiscal de um governo. Ela foi criada pelo economista Arthur Laffer e é uma das teorias mais reconhecidas na economia mundial. A curva de Laffer mostra que a relação entre a taxa de imposto e a arrecadação não é diretamente proporcional. Ou seja, em um determinado ponto, um aumento na tributação pode resultar na diminuição da receita. A curva de Laffer é representada graficamente por uma parábola. Imaginem aí na cabeça de vocês um U ao contrário. Pois é. E que tem as seguintes características. Primeira, começa no ponto zero, onde taxas e arrecadação também são zero. Segunda, a arrecadação aumenta conforme as taxas aumentam, até atingir um pico. Terceira, a partir do pico, um aumento adicional nas taxas de imposto resulta em uma queda na arrecadação. A curva de Laffer não é fixa e imutável, podendo variar de acordo com o contexto e as características da economia. Seu conceito foi utilizado na década de 1980, durante a presidência de Ronald Reagan, como um dos argumentos para a redução de impostos nos Estados Unidos. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Assim como a relação entre impostos e arrecadação, que depois de um dado momento é inversamente proporcional, entendo que a relação entre empoderamento feminino e a preservação da sociedade seguem a mesma lógica. Quanto mais poderes forem concedidos às mulheres, menos relacionamentos, filhos e sanidade haverá por aí. Uma das razões que embasam esse raciocínio é a questão da taxa de fecundidade, que reflete o número de filhos por mulher. Esse é um tema que já abordamos aqui na série A Crise Demográfica. Então, quem não ouviu, agora é o momento! Entretanto, houve uma atualização desse número, e como diria o ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Vamos ouvir agora na voz do Dom Sandro o que aconteceu e como estão as previsões dos supostos especialistas para o futuro. Então, produção, solta a análise aí. Nada como números para deixar as coisas bem assentadas. Aqui uma notícia do dia 22 de agosto. Taxa de fecundidade no Brasil cai para 1,57 filho por mulher. Essa taxa aqui, deixa eu dizer para vocês, essa taxa aqui, ela é irreversível. Não há o que se faça para reverter isso. E aí, quais as medidas que o pessoal crítico está adotando? Eu não vejo nenhuma. Só estão esbravejando. Trago os números para comprovar o que eu falo. A taxa de fecundidade tem diminuído ao longo dos anos no Brasil, que noutros tempos já registrou uma das mais elevadas do mundo. De acordo com o levantamento do IBGE, entre 2000 e 2023, seguindo uma tendência mundial, a taxa caiu de 2,32 para 1,57 filho por mulher. A pesquisa Projeções de População, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto, aponta ainda que
após atingir seu máximo em 2042, aqui eu já fiz um outro vídeo dizendo que essa data de 2042 eu não acredito, porque segundo um próprio comunicado do IBGE, a população já pode começar a diminuir a partir de 2030, o que é bem provável, visto que o Rio Grande do Sul já vai começar a perder população em 2026. Será o último ano de estabilidade da população, então a partir de 2027 ele já vai começar a perder população. Então, essa de 2042 aqui está muito otimista. A população vai começar a diminuir, como explica Márcio Mitsuo Minamiguchi, gerente de estimativas do Instituto. Outro dado significativo do estudo, destacado pela Tecnologia em Informações Geográficas e Estatísticas do IBGE, Luciene Longo, é que as brasileiras têm engravidado cada vez mais tarde. Bom, isso não influi na tendência. Mulheres engravidando mais tarde, aí, meia dúzia de mulheres engravidando mais tarde, não muda a tendência. Em relação à taxa de fecundidade, que é a média de filhos que as mulheres têm, Roraima aponta o maior percentual, enquanto o Rio de Janeiro registra a queda mais acentuada. A redução desses números também se reflete no total de nascimentos por ano, que passou de 3,6 milhões em 2000 para 2,6 milhões em 2022. E deve continuar caindo, chegando a 1,5 milhão em 2070. Também não acredito nesse número, porque se caiu de 3,6 milhões em 2000 para 2,6 milhões em 2022, ou seja, em 22 anos caiu 1 milhão, então é impossível que caia apenas 1 milhão e 100 mil durante 20, 40, 45 anos. Em 45 anos, diminua apenas 1 milhão e 100. Se em 22 anos, diminuiu 1 milhão. Então, não acredito aqui nessa projeção de chegar a 1,5 milhão de nascimentos em 2070. Acho que em 2070 vai estar beirando aí muito, muito menos do que isso aqui. Mas tirando projeções de nascimentos, o fato é que o índice de 1,57 filho por mulher já é um índice digno de país europeu. Então, o Brasil é um país que passou por uma transição demográfica brutal sem criar riqueza. Porque os países desenvolvidos, eles criaram riqueza e aí a taxa de nascimentos baixou.
O Brasil não criou riqueza e a taxa de nascimentos baixou, assim como aconteceu aí com o Chile, que está com a menor taxa da América Latina. Então, meus caros, olha aí, ó, é mais uma notícia aí que a vaca foi pro brejo e não adianta espernear. Eu acho que chegamos aí a um ponto de que a, a sociedade ela conseguiu chegar com todo o aparato, ela conseguiu realmente detonar com os relacionamentos sérios e com o nascimento de crianças. Teremos um problema grave pela frente. Então, é o fim, meu pessoal. É o fim. E o problema do Brasil é que nós não temos gordura nenhuma para queimar. Esse é o problema, né? O Brasil é uma vaca magra atolada no brejo. Só recapitulando então, a taxa de fecundidade que antes estava em 1,65 filhos por mulher, agora está em 1,57 filhos por mulher. O cenário otimista que os especialistas pintavam anos atrás tá parecendo intuição feminina. Dizem que nunca falha, mas desde que se ignore a contagem de erros. Outra razão que endossa esse raciocínio de que quanto mais poderes forem concedidos às mulheres, menor serão os índices de relacionamentos, filhos e sanidade de uma sociedade, foi a repercussão que a vitória de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, agora em 2024, teve para uma parcela das mulheres americanas que resolveram reagir a esse resultado, aderindo às práticas do movimento 4B, no intuito de se vingar da maioria do eleitorado masculino que elegeu Trump por lá. E como elas pretendem fazer isso? Aplicando uma espécie de greve de sexo coletiva. Tá ficando cada vez melhor. E não duvide se isso acabar vindo aqui para o Brasil. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Então vamos lá. O movimento 4B é um movimento radical feminista que teve origem na Coreia do Sul por volta ali, se eu não me engano, de 2019. E que basicamente defende 4 princípios: não se casar, não ter filhos, não namorar e não fazer sexo. E para cada um desses princípios adiciona a palavra homem ao final para deixar mais claro a ideia. Até onde eu vi, a Coreia do Sul, por estar sofrendo com a queda abrupta da sua taxa de fertilidade há um bom tempo, e com esse doce, vamos dizer assim, adicional das feministas, começou a tentar reverter o quadro através de incentivos financeiros e fiscais para quem decidir se casar e ter filhos, facilitar algumas condições de visto para estrangeiros e etc. Mas, na minha opinião, eles deixaram isso chegar em um ponto muito crítico, onde só faltou esse empurrãozinho do movimento 4B para jogar o país em um penhasco, beirando a extinção de seu próprio povo e costumes. E como toda porcaria que é inventada sobre o pretexto de ajudar ou facilitar a vida da mulher, o pessoal cai de boca sem analisar as consequências disso a longo prazo. As americanas começaram a aderir às práticas desse movimento, o tal movimento 4B, sobre um pretexto infantil de revanchismo e paranoico de perda de direitos. Detalhe: quando o Biden foi eleito, eu não me lembro dos homens terem agido assim, até porque a gente sabe que boa parte do eleitorado de esquerda é feminino, assim como boa parte do eleitorado da direita é masculino. E eu, sinceramente, não recordo dos homens terem agido assim, ter mencionado greve ou algo do tipo. E também, até onde eu sei, o Trump só assume o cargo no dia 20 de janeiro de 2025, se eu não estiver enganado. E até o presente momento, pelo que eu saiba, não vi nenhum direito ou privilégio sendo retirado. Então, na verdade, isso para mim não passa de uma pura invenção alucinógena, de loucura e antecipação de medo por praticamente nada, só porque perderam nas urnas. Antes de montar o episódio, eu estava pensando sobre o que eu ia falar,
sobre como, eventualmente, o Estado lá sul-coreano poderia combater isso, ou como a gente poderia combater isso também caso isso chegasse para o Brasil, como o governo sul-coreano poderia apertar o cerco nessas feministas e tudo mais. Mas outra coisa acabou me chamando a atenção. O fato de que, se isso for implementado nos Estados Unidos, no Brasil, ou seja lá onde for, para os homens que já se afastaram ou desistiram de relacionamentos e para aqueles que foram, estão ou ainda serão despertos, seja o movimento 4B ou o Boy Sober, que também foi uma iniciativa, acho que lá, americana, onde as mulheres sugeriram ficar um tempo sem se relacionar com os homens, com uma espécie de detox masculino ou algo assim, ou qualquer outra merda que elas inventarem para se afastar dos homens, não deve ser visto como algo negativo por nós, mas sim como indiferente ou até positivo. E é aqui que eu queria chegar. Essa suposta ameaça de aderir ao movimento 4B e radicalizar ainda mais pautas feministas que elevam a mulher, rebaixando o homem, na minha opinião, é estúpido por ser engraçado e é engraçado por ser estúpido, pois só acaba comprovando certas teorias e conceitos que alguns autores já apresentaram e que eu gostaria de relembrar. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. E o primeiro ponto é a teoria do micro e do macro, que tudo aquilo que representa a mecânica intersexual no micro, ou seja, em um casal, também pode ser aplicada no macro, ou seja, na sociedade. Percebam que esse comportamento histérico e paranoico das mulheres no geral, principalmente falando aí da questão dos relacionamentos, agora está sendo mostrado ao mundo para toda a sociedade, onde basta que aconteça algo mínimo que a desagrade no relacionamento com seu eventual namorado ou marido, por exemplo, que a primeira coisa que elas vão pensar em fazer é uma greve de sexo, pode apostar, com o pressuposto de punir esse cara pela insatisfação dela. Bom, imagino que nesse ponto vocês já conseguiram ver a semelhança entre isso com o que aconteceu na eleição do Trump, certo? A única diferença é que agora está coletivizado e mais perceptível. Claro, para quem quiser ver. O segundo ponto, sexo é tudo que elas têm, sexo é tudo que elas são. Afirmação que reforça a ideia de que o poder da mulher sobre o homem está no controle do sexo. Agora eu pergunto a vocês, ouvintes, qual foi a primeira opção que veio na cabeça delas para atingir os homens após a vitória do Trump? Pois é, até de maneira instintiva elas sabem disso. Mas aí eu faço uma outra pergunta. Se tirarmos o sexo da equação, qual seria o outro poder que os seres de luz teriam sobre os homens? Imagino que seria aquele que o pobre tem, que o rico deseja e que Deus teme. Ou seja, traduzindo, nada. E o terceiro ponto, as mulheres são mais histéricas e paranoicas do que os homens. Ideia que retrata o fato de que o lado feminino é muito mais suscetível a pressões, devaneios, pânico desnecessário, comportamento histriônico do que os homens. Bem, o Trump já removeu algum direito? Ele já mexeu em algum privilégio delas? Ameaçou elas de alguma forma? Olha, eu não olhei todos os noticiários possíveis, mas eu suspeito que não. E ainda assim vejo o alarde que elas estão fazendo. Para mim, dadas as devidas proporções, acho que vocês vão lembrar, é um pouco parecido com as eleições de 2018, onde após a vitória do Bolsonaro, a turminha do mais amor, por favor, dizia que as mulheres seriam escravizadas, os negros seriam perseguidos, os homossexuais seriam crucificados, e não aconteceu nada disso, muito pelo contrário. Ele acabou sendo o presidente mais cor-de-rosa da história do Brasil, até aquele momento, porque a gente não sabe, né, até onde que isso vai, e que passou pautas feministas que nem a Dilma teve coragem de passar. Novamente, foi muita gritaria pra nada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Lembra que eu disse que esse movimento 4B e outras coisas ligadas ao feminismo era estúpido por ser engraçado e engraçado por ser estúpido? Ao mesmo tempo em que os homens despertos não teriam nada a temer? Bom, eu vou compartilhar os motivos que mudaram o meu pensamento e por que hoje eu acho isso. Que demais! Ai, que delícia! Primeiro de tudo, para aqueles que ainda têm um viés mais conservador, perceba o seguinte, meu caro cara pálida. O fato delas estarem se negando a transar com tudo que é homem ou ter qualquer interação com os homens, se isso for realmente aplicado, que eu duvido muito, principalmente aqui no Brasil, concorda que a tendência é que o nível de promiscuidade caia, que o nível de mães solteiras caia, que o número de mulheres rodadas caia, que o número de falsas acusações caia. Então, assim, claro, obviamente, o número de mulheres virgens vai aumentar,
O número de mulheres que têm uma vestimenta que agrade a vocês também vai aumentar. A quantidade de mulheres mais recatadas e do lar também vai aumentar. Tá vendo? Para vocês é só sucesso, não há o que temer. Ou seja, em termos práticos, o auge da radicalização feminista é se tornar uma conservadora. Ai, ai, muito bom. Segundo, para os homens no geral pode ser confuso, mas para os caras aqui da comunidade, pô, isso vai ser fantástico. Imagina a redução dos casos de alienação parental, a redução da encheção de saco e do drama, a diminuição dos eventuais favores que vocês teriam que fazer para elas, como por exemplo, carregar uma geladeira para cima, trocar um pneu ou ainda ficar medindo as suas palavras o tempo todo para não machucar os sentimentos dela. Pô, uma maravilha, né? Isso também serve para mostrar que o nível de antipatia pelo feminino vindo do masculino vai aumentar por uma iniciativa de separação delas, além do comportamento de hoje que já é insuportável, convenhamos. Serão menos homens feitos de trouxa, serão menos homens pegos pela vara de família, serão menos homens pegos pela Maria da Penha, e assim, essa porra toda, ou seja, vai ser uma maravilha. Então, tipo, não é para os homens estarem naquela situação de: "Ai meu Deus, o que isso vai acontecer?", mas sim para os caras estarem tipo: "Isso mesmo, bora, pra cima, quando é que vocês vão trazer pra cá?". Terceiro, lembram quando ocorreu aquela tragédia infeliz no Rio Grande do Sul, das enchentes e tudo mais? No âmbito esportivo, me lembro que uma das primeiras coisas que eles fizeram foi ter solicitado a paralisação do Campeonato Brasileiro, sendo que através do próprio campeonato é que as campanhas de doação e a exposição da situação nos jogos era muito mais divulgada e muito mais aderida pela população. E é ali que o pessoal realmente prestava as devidas condolências e a solidariedade às vítimas. De certa forma, é um pouco parecido da forma que eu vejo essa iniciativa das mulheres, pois ao retirar-se de qualquer interação com o homem, ao qual boa parte desses homens lhes concede benefício e recursos, somente pela possibilidade de que ela lhe dê alguma forma de sexo, seja virtual, pessoal, o que seja, quem mais sai perdendo são elas próprias. E ainda vai ganhar mais força o entusiasmo masculino de finalmente ver se a mulher é tão independente quanto ela diz ser em inúmeras situações. Ou seja, vai ser uma oportunidade sensacional de ver na prática como elas vão se virar sem o auxílio masculino. Lembrem-se, no xadrez, o melhor jogador é aquele que convence o seu adversário de que ele fez a jogada certa. E é exatamente por isso que, caso isso venha para o Brasil, eu vou sentar para poder assistir de camarote essa aventura. E você? É do time agora dos que estão com medo ou do time dos que ligou o foda-se? E o quarto ponto que me veio agora à cabeça, sem nenhum tipo de escrita ou script, é: pensem comigo o seguinte. Se isso também for realmente aderido, tanto pelas americanas, mas principalmente pelas brasileiras, vocês não acham que conteúdos masculinistas, canais como, por exemplo, o meu e de outros produtores, vão ser mais visitados? Esse conteúdo vai ser mais propagado? Porque pensa só, o número de homens que vão se afastar, assim, de uma forma até obrigatória das mulheres, porque elas iniciaram esse movimento de separação, vai aumentar. Por consequência, alguns homens vão acabar caindo nesse tipo de conteúdo. Não sei se muito, não sei se pouco, mas esses que caírem, eventualmente vão acabar despertando, eventualmente vão acabar mencionando esse conteúdo para outros, eventualmente vão até acabar também abrindo canais e falando sobre isso. Então, assim, a mensagem tende a se espalhar caso isso aconteça. Então, novamente, é mais um motivo do porquê vocês não têm que estar temerosos ou receosos, e sim naquele, vamos dizer assim, momento de aguardar o que está por vir. E caso venha, façam como eu. Peguem o guaraná, peguem a pipoca, sentem-se na frente da televisão e assistam com um grande sorriso no rosto. E para aqueles que perguntarem, vocês digam: eu já sabia, e para alguns, eu tinha avisado. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. E antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal
pelas plataformas que estão descritas tanto na bio do YouTube quanto na bio do Instagram, tá certo? E falando agora especificamente do YouTube, por favor, cheque se você está inscrito. Se você não tiver, considere se inscrever, isso ajuda muito a gente. Bem como se você também puder trazer mais inscritos, compartilhar esse conteúdo aí com seus amigos e tudo mais, entendeu? Quem sabe dar uma despertada na galera, tá certo? Além disso, você também pode deixar o seu like e interagir conosco na seção dos comentários, tá certo? Vocês já sabem como. Nada de colocar os pés em cima dos móveis, nada de andar pelado pela casa, nada de colocar o dedo no bolo, mas ainda assim, sintam-se à vontade. Falando agora do Spotify, como que vocês podem ajudar o canal? Entrando na página principal, você pode clicar ali nos 3 pontos, vai abrir uma lista de submenus e você escolhe aquela que tem o ícone de uma estrela, para vocês fazerem a avaliação do canal. Isso ajuda a gente a mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo um conteúdo de valor para você. E outra coisa bem legal que eu também sempre esqueço é que agora, já faz um tempo, no Spotify é possível que vocês interajam conosco através de lá, também através de comentários, entendeu? E escrevendo as suas mensagens por lá. Então, sintam-se à vontade para fazer isso também, tá certo? Além disso, quem precisar entrar em contato conosco pode utilizar o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, a DM do Instagram ou, ainda assim, os próprios comentários do YouTube, certo? E tanto na questão do YouTube quanto na questão do Spotify, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.